Tá, eu vou apresentar aqui o funcionamento do meu circuito. Tá aqui o ESP32, né? Tá desligado, ligado aqui na protoboard. E aqui, né, o display. Eu vou ligar ele aqui na porta do meu computador e vou iniciar aqui. Então, ele aparece a mensagem aqui e ele já começa a funcionar. Deixa eu ajeitar o foco. Pronto. E ele já começa a monitorar aqui o meu computador, né? Eu tô com a aplicação WebSocket rodando aqui no meu computador, né? Aqui usando Python e essa biblioteca chamada PSUtil, né? E ele vai ficar monitorando as informações do meu computador e mandando via WebSocket, né? E o ESP32 fica visualizando isso. Então ele fica em tempo real, verificando aqui. Deixa eu ajeitar o foco. Pronto. E ele fica aqui mostrando, né, em tempo real. Eu vou colocar aqui no Windows para a gente ver, né? Ele está aqui com 3% de CPU, 59% de memória RAM. Então, eu vou colocar aqui para a gente ver ele executando em tempo real. Então, dá para ver aqui, ó, ele está na média de 5%, vai para 2%, e a memória RAM está ali em 60%, bem de acordo com o que está aqui no CPU, né, no Windows aqui. Bom, aí agora eu vou estar aqui mostrando mais ou menos o código que eu utilizei, né? Aqui está o código que nem eu mostrei já no vídeo, o código da aplicação WebSocket em Python, né? Essa parte aqui que fica monitorando o meu computador, pegando as informações. Então, eu basicamente tenho essa função WebSocket Server, né? Que ela que envia a mensagem para o meu cliente WebSocket, né? Então eu pego a mensagem aqui, que eu chamo essa função DisplayUsage, que eu vou detalhar um pouco mais para frente, e ele envia aqui a mensagem, né? E depois ele espera 2 segundos e chama a próxima mensagem, né? Ele fica de 2 em 2 segundos enviando essas mensagens para o cliente. E tem aqui a função DisplayUsage, ela aqui que vai ser responsável por pegar os dados, né? E formatar eles e enviar para o meu cliente. Então, como é que eu faço aqui? Eu estou utilizando essa biblioteca chamada PSUtil. Ela funciona tanto no Windows quanto no Linux, né? No Windows ela tem algumas funcionalidades limitadas, no Linux ela funciona bem melhor. Mas aqui eu consigo, com poucas linhas, conseguir pegar a memória virtual do meu computador. Aqui eu pego ela já em porcentagem, né? Então eu consigo pegar ela aqui e consigo também pegar listas, a lista de uso das minhas CPUs, né? Normalmente os processadores hoje em dia tem mais de um núcleo, né? Então ele traz aqui uma lista com o uso de cada núcleo do seu processador. E eu faço ali uma média com essas núcleos e eu envio aqui, né? Eu formato a mensagem. Então eu primeiro passo o uso de CPU, separo com ponto e vírgula e passo o uso de memória RAM. Então eu consigo passar dessa maneira formatada, né, separado por ponto e vírgula, porque assim lá no ESP32, no código do ESP, eu consigo separar esses dois dados, né? Eu envio um string só e consigo separar os dois dados. E aqui na função main, é uma função assíncrona, que eu, né, sirvo o server WebSocket, né, nessa porta aqui, que eu vou usar lá no código do ESP32. E aqui eu faço esse async.io future, que ele vai ficar rodando isso para sempre, né? Ele vai ficar rodando esse WebSocket para sempre, até, é claro, eu encerrar o programa. E é basicamente isso aqui. Agora, da parte do ESP32, né, eu estou utilizando essa biblioteca aqui, chamada WebSockets Client. É uma biblioteca criada pela comunidade, então ela é bem simples de se utilizar, incluindo ela aqui no código, né? Eu chamo elas aqui, eu instancio essas duas classes, né? Wi-Fi Multi para conectar no Wi-Fi e WebSocket Client aqui, né? Já com WebSocket para poder fazer as configurações. E aqui eu tenho uma função responsável pelos eventos nesse WebSocket, né? De recebimento de mensagens. Então eu tenho um switch aqui para o tipo de mensagem que eu vou estar recebendo. Caso eu esteja recebendo um texto, que é
o que eu envio aqui na minha aplicação Python, ele vai, né, formatar os dados que ele recebe. Então eu passo aqui, né, eu crio uma string para CPU, uma string para RAM, e eu vou separar essa string no ponto e vírgula, né? Eu divido ela no meio, então eu faço a divisão aqui no meio, né? Toda essa parte aqui é responsável por essa divisão, né? Eu divido a string no ponto e vírgula e coloco ali o CPU e o uso de memória RAM aqui separados. E no final eu concateno, né, o caractere responsável pela porcentagem, para ficar um pouco mais bonito de se ver. Eu limpo o LCD da tela ali e seto os cursores para colocar, né, as porcentagens, as strings responsáveis por cada porcentagem. Então, a de CPU e a de memória RAM aqui. Depois eu faço, eu limpo essa payload copy aqui, esse ponteiro que é responsável por separar a string, né, e finalizo a função. Aqui no setup eu inicio o LCD e ligo também o backlight dele, né, e ligo aqui no Wi-Fi, né, conecto no Wi-Fi, passo a mensagenzinha aqui que ele está conectando, né, e é isso. E aqui no loop ele fica rodando, né,